E a partir de agora, a gente chega com o nosso quadro Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Seja muito bem-vindo, Estevão. Boa tarde. Boa tarde, Tôndolo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, ou nos assistindo, nos acompanhando. E hoje o plano diretor segue no radar. Continuamos nessa série, dentro do Nosso Melhor, né, falando desse tema tão importante, que é o diretor. E nós vamos trazer hoje, o Diógenes, que é o coordenador desse eixo, né? Vamos começar a falar dos eixos a partir de hoje, que são 6 eixos, e hoje nós vamos falar do eixo de sustentabilidade socioambiental. E o Diógenes, que é o coordenador desse eixo dentro do plano diretor. Falaremos também com o Silvio Matos, que é um geólogo e que tem participado há mais de 20 anos da construção dos planos diretores de Goiânia, vai estar aqui falando com a gente também, mas só que uma gravação, uma entrevista que nós fizemos com eles. E hoje nós temos uma coisa legal também, nós estamos com um quadro novo dentro do Nosso Melhor, que faz parte do cenário. Estou curioso para acompanhar. Vamos seguindo então. Muito bom, Estevão. E o que a gente... Segue aí o programa, né? Vamos ao destaque. Sim, vamos começar já com a novidade. Faz parte do cenário. Quando a gente fala do nosso melhor, a gente fala do nosso melhor em vários sentidos. A gente como ser humano, como pai, como colega de trabalho, como filho, né? Como cidadão, que a gente está tratando para um diretor, mas devagarzinho nós vamos trazendo essas outras abordagens. Vamos falar como ser humano, como é que a gente pode trabalhar sendo o nosso melhor no nosso dia a dia. E um dos temas é medo de errar. Então, dentro desse quadro, faz parte do cenário, que é uma expressão que um amigo meu gosta de usar e eu acho muito legal, é que são coisas que faz parte do cenário, né? Fiquei incomodado com alguma coisa, não, mas faz parte do cenário da vida. E esse medo de errar, muitas vezes, limita as pessoas a se desenvolver de uma forma mais, assim, né? Talvez por conta de erros que já foram cometidos e da culpa, né? Ficam carregando uma culpa. E isso não é uma coisa que é legal para ninguém. Né? A gente sai com as palavras, lidar com os sentimentos e errar no cenário, né? Só não erra quem está fazendo, não é isso mesmo, Tom? Com certeza. E é importante a gente jogar fora essa culpa de não querer arriscar e arriscar, aprender, faz parte. A gente tem aprendido, né? Antes feito do que perfeito, né, Estevão? Tá lembrando, né? Então, esse outro ditado que eu gosto tanto de um outro amigo meu, então estou fazendo homenagem a 2 grandes amigos meus aqui. Então, que é isso mesmo. Nós mesmos no Sistema Sagres, todo esse trabalho do Tom Maior, a gente está... Se a gente for contar quantos erros, todo, a gente fica aqui... falhas técnicas, que isso faz parte do cenário. Né? Caiu o link, faz parte. Né? Então, isso, a gente tendo essa disposição de entender que a gente está fazendo, no lugar de realizar, para ser vencidas, vão ter escolhas que a gente vai fazer as melhores escolhas. Mas não adianta ficar parado daquilo? Não, usa a filosofia da Vanessa Popozuda, né, da beijinho no ombro, toca para frente e vamos aprender a acertar mais. Então, isso é uma coisa muito interessante que eu quero trazer hoje para quem está nos acompanhando, que quem estiver aí carregando uma culpa, um peso, uma coisa, vira e mexe, voltando naquilo, olha, faça um trabalho de meditação, busque ajuda com um terapeuta, dá seu jeito, mas dá um jeito de pôr isso para fora. Porque mesmo se você estiver carregando uma garrafa d'água de 2 litros, carregar ela aqui um pouquinho não tem problema, mas daqui de 1 hora pode piorar, daqui o dia inteiro, daqui
6 meses, 1 ano, e tem gente que carregando aqui aí uma garrafa d'água de uma coisa, garrafa d'água de outra, daqui a pouco ele não tem força para andar, e tem muita gente se arrastando na vida. Então, para a gente ter essa disposição de ter mais flexibilidade, aceitar os erros, em vez de usar a palavra culpa, assuma a responsabilidade da escolha. Você fez, toca para frente, vamos fazer melhor ainda. Né? Como diz a música do Carlos Bebeto, para quem é mais íntimo, né? Saber viver. E é preciso saber viver, é saber lidar com os erros também. Não deixá-los que nos limitem a continuar fazendo e acertar o máximo que a gente der conta de acertar. Beleza. E, Estevão, vamos voltar para o tema inicial do programa. Hoje, você estava dizendo que segue falando do plano diretor e hoje vocês vão falar dos eixos que integram, que constroem o plano diretor? Sim, os eixos, o plano diretor tem 6 eixos, então já vamos começar no primeiro eixo que a gente escolheu, que é o eixo de sustentabilidade socioambiental, né? E nós vamos trazer aí uma entrevista que nós fizemos com o geólogo Silvio Matos. O cara sabe muito e foi assim até difícil de selecionar o que a gente ia trazer para o nosso tema de hoje. Vamos assistir a entrevista com o Silvio. Costuma-se dizer, Goiânia não tem planejamento urbano. Goiânia sempre teve planejamento urbano, Goiânia nasceu com planejamento urbano. O que Goiânia tem ao longo dos anos tido dificuldade é ter uma gestão efetiva, né? Nós tivemos uma época que a gente tinha o Instituto de Planejamento que, ou bom ou mal, conseguia fazer um mapeamento no município. Então, se você me pergunta uma das necessidades prementes e uma das prioridades em relação à questão até da população, é necessário fazer esse plano diretor. A lei de 171 colocava da necessidade de repor o aterro sanitário de Goiânia, que já é esse limite, e da necessidade de fazer prostárias, até prospecção conjuntas com o município, para viabilizar, digamos, um aterro sanitário compartilhado com municípios vizinhos. Esses estudos foram feitas discussões e tal, o Código Ambiental, o Executivo não mandou para... Até hoje nós não temos o Código Ambiental de Goiânia. A gente fazer um plano diretor, né? Já no Estatuto da Cidade, que exige que o plano diretor é todo o território, espaço urbano e espaço rural, e regulamentar os usos e a ocupação dessas macrozonas rurais. A questão do saneamento, quer dizer, nós temos uma discussão que vem em 2004, praticamente logo que a estação Hélio de Seixas Brito, de estação de tratamento, se sentiu a necessidade que só um tratamento primário, como estava colocado na época, era insuficiente para tratar o esgoto de Goiânia. O tratamento primário, por cima, trata a grosso modo, e é por isso que quando chega na época, a ponte fica com aquele odor terrível, fedendo bastante, porque grande parte do esgoto tratado que está na Hélio de Seixas Brito só tem um tratamento primário. Todas essas questões afloraram bastante nessas discussões que nós tivemos com comissões de meio ambiente junto à Câmara. Outro tanto que a gente está discutindo e que precisa ser revisto, por exemplo, são dos parques lineares, lindeiros, corpos d'água de Goiânia. Nós temos um arranjo hoje, uma parceria público-privada, de se fazer, o empreendedor faz o parque e aí ganha transferência de outorga onerosa, e o que permite dos prédios, das edificações no entorno. Eu, pessoalmente, acho que o arranjo da parceria pública é um arranjo interessante, é um arranjo que permitiu realizar diversos parques em Goiânia. Mas esse arranjo precisava
né? Eu acredito que esse arranjo precisa ser disciplina. A gente não pode permitir que haja uma verticalização desse havido no entorno. Eu acho que isso, inclusive, está sendo remetido nessa revisão do plano do plano diretor. E essas questões em relação aos parques de Goiânia, resolvida através de um projeto de lei específica, disciplina, lei ordinária específica. O que a gente pode dizer é que, tradicionalmente, o município de Goiânia nunca teve áreas de conservação na sua zona rural. Isso até porque, tradicionalmente, os planos diretores só tiveram o ano relegando o espaço rural para segundo plano e para domínio do INCRA. Parques urbanos, mas não temos unidades de corpo em um parque na zona rural. Dos 7 desafios, vai fazer com que a gente tenha, de fato, aconteça aqueles 7 pontos que nós levantamos, é o fato da afetiva, de fato, da população, da comunidade, que possam efetivamente participar da feitura. E aí, participando efetivamente, ele é um projeto seu, ele se apropriou desse projeto, e aí a sua aprovação na Câmara, vou fiscalizar a sua implementação do Poder Executivo. Então, nós vimos aí um trecho da entrevista que a gente fez com o Silvio, depois vou ver se a gente consegue compartilhar toda a entrevista, que está muito boa. Mas a gente vai dar continuidade agora e vamos convidar, então, o Diógenes, que é o Diógenes Aires, que é o coordenador desse eixo no plano diretor e vai poder colaborar com a gente. Uma boa tarde, Diógenes. Acho que o seu microfone está fechado, Diógenes. Olá, boa tarde, todos me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem, Diógenes? Boa tarde, tudo bem, boa tarde, Estevão e todos os telespectadores, internautas e ouvintes da rede Sagres de Comunicação. Legal. Diógenes, fala um pouco para nós, o que é que está sendo conversado, discutido nesse eixo dentro do plano diretor. Bom, o eixo de sustentabilidade socioambiental, ele visa trazer todas as estratégias, programas, projetos, políticas, planos voltados para a proteção do patrimônio ambiental do nosso município. E é entendido como patrimônio ambiental todo o patrimônio dos meios natural, né, os rios, córregos, solo, vegetação, como também o meio construído, né? As praças, os patrimônios culturais e também as manifestações culturais dotadas de bens tombados, materiais, como os prédios, e também bens imateriais, os valores da nossa sociedade. E dentro desse eixo, nós dividimos essa temática em 6 programas, né, onde o governo traz aqui as diretrizes, as ações primordiais que devem ser norteadas dentro do crescimento da cidade. E é dentro desses 6 programas que a gente que trabalha dentro da PL nessa temática ambiental, além também de permear os outros eixos, porque a gente sempre coloca, Estevão, que a questão ambiental ela é preponderante. Então, toda atividade econômica, as edificações, a gestão, o desenvolvimento humano, cultural, se assenta no território, no ambiente. Então, é ele que vai ser preponderante. E ele estava aqui antes da gente chegar, né? Exatamente. A gente precisa respeitá-lo, né? Isso é muito importante. Uma coisa interessante também, que na entrevista do Silvio ele falou, Diógenes, que assim, o plano diretor não é restrito apenas à área urbana, né? Ele também, depois dessa lei das cidades, ele envolve também toda a área do município de Goiânia, a área rural também. Como é que hoje está sendo pensado como integrar essas duas áreas? Exatamente. Tá? Quando nós falamos em planejamento urbano, é o nome que mais se vem, né, à nossa mente, mas, na verdade, o planejamento é territorial, né? Incluindo o território urbano, que na nossa cidade, no nosso município,
ele é conhecido como macrozona construída. Então, Goiânia tem 7 macrozonas. Então, a macrozona construída é o que convencionou-se no Brasil chamar de área urbana, a cidade em si. E a zona rural no município de Goiânia é chamado de macrozonas rurais. Por quê? Porque Goiânia tem várias microbacias hidrográficas. Então, eu tenho a bacia hidrográfica do Córrego Barreiro, do Ribeirão João Leite, do Ribeirão Capivara, do Ribeirão Anicuns, do São Domingos, do Dourados, e cada ribeirão desse, ou rio, ou córrego, dá um nome, então, a essa macrozona. E cada macrozona possui uma característica. Se eu for ali para o Ribeirão João Leite, a característica primordial de uso que deve ser conservada é o abastecimento de água para a região metropolitana pelos próximos 30 anos. Então, ali existe uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação, que é inclusive uma única unidade, é uma das únicas, né, unidades de conservação que a gente tem na zona rural do município. E que o objetivo é preservar a barragem do João Leite, é preservar a fauna e a flora do Parque João Leite, e permite-se, sim, a uso e ocupação para residência ou para atividade econômica de uma forma mais rarefeita, e isso está especificado no plano de manejo. E cada macrozona possui a sua especificidade, e que a gente coloca muito bem isso no PL 023. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente precisa se desenvolver, mas mantendo a qualidade de vida do ar, da água, das nascentes. Hoje, cada absurdo, né? Eu moro aqui no setor Bela Vista, aqui no fundo aqui de casa, tem um prédio que à noite ele solta a água da nascente, sabe? Joga para a rua. Deve ter construído em cima da... É um absurdo, né? Como que existe diálogo mesmo, uma vontade de entrar num acordo entre os pensamentos e assim, os movimentos de se desenvolver a cidade e manter isso que você está dizendo de patrimônio socioambiental? Como que está aí? Ou está muito na briga ou está tendo uma boa vontade de achar um consenso? Bom, é o seguinte, nós, enquanto prefeitura, né, nós somos responsáveis de elaborar o projeto de lei, né, que encaminhamos para a Câmara, fizemos inúmeras audiências, reuniões com instituições, desde 2017, nós ficamos em 2017, 2018 e mandamos em 2019 para a Câmara. E de 2019 para cá, então é o momento que o projeto caminhou nas subcomissões, né, teve uma comissão para cada eixo estratégico, e também agora está na comissão mista. E o risco que a gente corre, existe sim, né, de certa forma, um consenso da grande parte do texto. Mas existe uma questão que nos preocupa, que são as emendas, né, dos vereadores, né, que esse é o poder do legislativo mesmo, né, a atribuição do legislativo é pegar esse projeto de lei da prefeitura, checar com a população nas audiências públicas e formatar emendas que venham, talvez, corrigir possíveis erros ou acertar, fazer alguns ajustes. E tem algumas emendas que nos preocupam, como, por exemplo, a emenda de reduzir. Nós temos o índice paisagístico de 15%, que é cobrado nas edificações em áreas adensáveis, nos prédios. Então, você vai construir um prédio, você precisa deixar 15% de área de índice paisagístico. Esse índice, nós sugerimos, no nosso projeto de lei, que 10% fosse feito em jardins com cobertura vegetal em solo natural, em solo, diretamente para a água, infiltrar no solo. E 5% a gente permite em floreiras, em vasos, né, de plantas, né? Então, o vaso e a floreira é importante esteticamente, o microclima ali no prédio fica bonito, melhora o microclima, mas ele não infiltra a água da chuva e a gente precisa de infiltrar para que essa água não vá para a superfície no asfalto em formato de enxurrada, inundação e enchente. Então, na emenda, apareceu uma emenda colocando que esses 10% podia ser apenas 5%. Isso nos preocupa demais, porque 5% em todo um lote, você acha que ouviram, Estevão, que é muito pouco para infiltrar a água da chuva. Essa é uma emenda preocupante. Uhum. Inclusive, na fala do Silvio, a gente entrevistando ele fala uma coisa interessante, que tem que tomar um cuidado, né? Porque senão você pega de forma figurativa, chega o projeto de lei na Câmara, é como se fosse um bode, e aí depois sai um unicórnio, né? Então tem que saber como fazer isso
fazer as emendas, as melhorias, mas manter o eixo principal, né, uma espinha dorsal, porque senão fica difícil, né? Exatamente. A outra emenda também que nos preocupa é a questão do solo rural. É consenso, tanto por parte da Prefeitura, quanto da Câmara e do ITCO, que se faça o desenvolvimento rural sustentável, promovendo a agroecologia, o agroturismo, o ecoturismo. Isso é consenso. Mas existe uma emenda para inserir um termo dentro da política rural, que seria o termo ruro-urbano. Esse é um termo que várias cidades estão usando no sentido técnico da palavra, de que existe uma área do município em que existe nuances de atividades rurais e urbanas que se mesclam. Essa é uma realidade, principalmente nas capitais. Né? Você tem um limite ali da macrozona construída, que você tem algumas pessoas que moram na zona rural, como tem também algumas agricultura urbana dentro da agricultura rural dentro da zona urbana. Só que quando a gente coloca de forma sutil esse termo, ruro-urbano, dentro do rural, o nosso receio enquanto prefeitura é de caracterizar uma zona de expansão. Ah, não, ali é meio rural, meio urbano, é rural, mas tem atividade urbana, então eu posso fazer expansão urbana para dentro do rural e diminuir o rural? De forma alguma. Nós não podemos deixar essa brecha na lei, sabe, dizendo que em nome do rural urbano, dessas atividades que se mesclam, perder espaço do rural nosso, que tem sido tão sacrificado, sabe? No rural hoje nosso está cheio de erosão, atividades econômicas muitas vezes são levadas para outros municípios para fazer horta, e aí os alimentos estão mais caros para a nossa cidade. Nós não temos mais espaço para aterro sanitário, como o Silvio falou. Por quê? Porque o rural nosso hoje está todo comprometido. Então, nós não podemos deixar esse termo do jeito que está. É claro que, quando eu falo não podemos, é no sentido técnico, porque quem tem esse poder agora é a Câmara, e depois de aprovado, o prefeito poderia votar e a Câmara poderia derrubar o veto do prefeito, né? Então, a gente sugere que não use esse termo rural urbano dessa forma. Nós estamos chegando já no encerramento do quadro, né, do programa. Então, eu quero suas considerações finais e como que as pessoas que queiram participar como está sendo essas discussões hoje, né, parece que estão sendo virtuais, como que as pessoas podem participar? Perfeitamente. Para a consideração final, existem outras emendas, não vai dar tempo de eu falar, somente eu vou falar uma e já encaminhar para o final, que é a questão do canteiro central, que foi retirado também, tem uma emenda pedindo para retirar o canteiro central, as ilhas e rótulas como área verde, e vários canteiros hoje da cidade possuem trincheiras de infiltração de água da chuva, jardins de chuva, e no momento que eu não considero essas áreas como área verde, eu posso asfaltar, eu posso impermeabilizar, eu posso tirar essa condição drenante desse canteiro. Isso é muito preocupante, né, para a gente também. E a população pode conferir a emenda no próprio site da Câmara Municipal. Quando você entra lá em câmara.go, você vai encontrar lá no canto direito a aba Plano Diretor. E vai ter 19 volumes, né, onde tem os estudos da Prefeitura e depois dos estudos tem as emendas dos vereadores, que é a partir do volume 17, 18, 19, já tem as emendas. Ele pode checar e a população ver se concorda ou não e também sugerir novas emendas. Essas sugestões podem ser feitas por via das audiências públicas que estão acontecendo nessa semana, hoje e amanhã, das 15 às 18, e na sexta-feira, às 9 horas, no canal do YouTube da Câmara, tá? Então, o momento é até sexta agora. Caso alguém não consiga participar, é procurar um dos vereadores, e a semana que vem o relator estará fazendo a juntada dessas emendas para, então, ser levada para o plenário para aprovação. Então, ou participa das audiências, ou procura um vereador, e você consulta no site da Câmara as emendas e o projeto de lei para você sugerir mudanças para melhor, né? Esperança. Legal. Muito grato, Jorge, pela sua participação, e nós vamos acompanhando e participando, chamando as pessoas para participarem mais, porque a gente tem que palpitar e estar junto, ajudando a construir o lugar que a gente está vivendo, né? Muito grato. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade, bom programa a todos, estamos à disposição. Valeu, muito obrigado, Estevão.
Obrigado ao Diógenes, também ao Silvio, que participou aqui. Este é um debate muito complexo, exige muita responsabilidade, mas uma coisa é fato, nós não podemos mais aceitar a degradação do meio ambiente, né, Estevão? Então, muito obrigado pela participação e te aguardo na próxima quarta-feira. Sim, senhor, grato pela oportunidade. Quero convidar também as pessoas a acompanhar a gente no Spotify. Nós fizemos uma playlist, né, do programa Nosso Melhor no Spotify, com algumas músicas que dão um conceito para o que a gente está construindo. Música é muito bom. Então, quem quiser acompanhar a gente no Spotify, o programa Nosso Melhor. Todo um bom resto de programa para você e até semana que vem. Até semana que vem, Estevão. E a gente agradece aí mais um bom tema aqui no Nosso Melhor. E a gente vai para o intervalo e volta com a Letícia Martins, assumindo o programa aqui, o Sagres em Tom Maior.